Mas então, rapaziada, etapa da Anaheim 2, estádio aberto, tinha chovido recente, porém metade do estádio pega sol e metade não pega. Aí, lendo tudo isso e tal, antes da prova, eu particularmente esperava uma pista molhada, já no começo e secando durante o dia. E foi o contrário. Começou extremamente seca, tinha algumas curvas que pareciam curva de motocross, fazendo buraco de frenagem até. Galera, eu acho que até tem um videozinho aqui. Mas a pista estava muito seca, não sei se vocês acompanharam os treinos, e destruída. Até, cara, esse é um bom assunto. Eles estão debatendo bastante lá agora, os especialistas. Duas coisas. Primeiro, se é a categoria Futures, que fez a pista destruir tanto, né, mais motos andando e tudo mais, também menos tempo de manutenção, e as costelas estão sendo construídas de maneira diferente. Elas não ficam aquele V embaixo, porque não é construída com a carregadeira. Então, é construída com o trator de esteira, que ele não tem uma capacidade de aplicar pressão em um ponto específico, como a carregadeira tem com os pneus. Então, a costela fica mais mole, destrói mais, porém fica arredondada, um pouco diferente. Vocês assistiram os treinos? O que vocês acharam? Vou deixar o Thiago falar, que eu já falei bastante aqui, depois eu falo. Eu assisti um pouco dos treinos, que eu disse, eu estava na estrada vindo. O que já me chamou atenção de cara, como costuma mudar muito de pista para pista, os caras saltando, né? O Nata, que estava lá pela gente, me mandava conteúdo em tempo real, até estava no volante, e eu fui vendo as coisas que ele foi me mandando, assim, Plessinger, Malcolm, que fez, o Malcolm, inclusive, fez melhor tempo nos treinos, saltando, exatamente. Show Radical, conhece a mídia aí, cara? Show Radical? Foi esse sitezinho aí, eu vi aí. Os caras saltando, né? Eu acho que eu até observo muito teus comentários, Leandro, quando você observa isso aí, né? Que os caras param de atropelar e começam a saltar. Isso significa que geralmente bate com a sua observação. O método de construção da costela também, só de mudar a máquina que constrói a costela, muda a passagem dos caras da costela de atropelar para saltar, né? Perfeito. É isso mesmo, é porque a capacidade técnica da máquina, normalmente eles constroem da última para a primeira, né? Vem vindo de ré. Então, até, cara, eles estão falando, escutei hoje isso na mídia especializada lá de fora, que eles não vão passar mais de 9 costelas e vão tirar o Dragon's Back, que é aquela escadaria. Não vai existir mais. Caramba. Então, teoricamente, é por segurança, né? Daí, aí, ó, show radical, galera. Segura, hein? Essa eu quero mais uma vez aqui, ó. Então, o que eles estão criticando é os pilotos, né? Até o cunhado quer dizer, nem sei se é cunhado, o Phil Nicoleri, estava falando, bom, os caras estão mudando isso, para mim não faz o menor sentido, e daí deixam as sequências maiores da pista, que aí, ó, né, o Anderson pulava as duas mesas, não era na outra sequência, e não arrumaram, cara, entre as baterias. Ele falou, ele e o RJ Hampshire, era só canaleta, era um troço absurdo. É que nem ele fala, cada lugar desse da pista eu ia acender uma vela para Jesus. Então, é meio interessante, assim, a gente vê que não é só aqui que tem problemas, é óbvio que os problemas lá são em outra escala, mas os pilotos comentando muito isso, que a pista destruiu, ficou absurdamente difícil. Aqui foi no treino cronometrado, o Aaron Plessinger, né, que é o nosso líder do campeonato. Eu soltei esse vídeo porque o cara realmente encaixou com a moto e deu um degrauzinho a mais aí, um pouquinho antes de começar a temporada, aí, segundo os companheiros de equipe. Mas eu não sei, cara. Lucas, você que acompanha também, velho, o que você acha aí de limitar o número de costelas, enfim, tirar o Dragon's Back, que é algo de muitos anos já que existe isso? Não, o Dragon's Back, até eu tinha visto eles falando sobre isso em algum desses podcasts também, mas não sabia que tinham proibido, vão parar de fazer. Até eles usaram como exemplo do ano passado aquele que o Barcia virou de frente e machucou. Caiu. Exato. Mas, cara, uma coisa que eu tenho reparado um pouco nessa linha das pistas, eu não sei se isso era assim na época até das dois tempos, que em tese destruíam menos, até não sei se a 450 hoje tem bem mais força, bem mais torque, mas eu não sei se as pistas estão muito diferentes quando vai pro main event mesmo do que para os treinos. Eu não sei estatisticamente, mas parece que os treinos não significam muito mais coisa, porque a pista muda tanto, cara, na hora que chega para a corrida.
que é até difícil de você ver os treinos e falar, bom, isso aqui provavelmente vai se replicar, porque realmente tem mudado bastante pelo trabalho que eles fazem ao longo da noite e tal, para tentar manter a pista. Mas, cara, só 9 costelas eu achei bem curioso. Eu acho que já vai dar para nós andar, sim. Então. Calma. Mas eu acho que é muito mais a forma como deviam construir de novo, que eu acho que era mais legal daquele jeito. Eu vi até o RJ falando no Pulp MX, né, Nando? Falando, pô, cara, quando eu passava no track walk nas costelas, eu falei, cara, como é que eu vou passar nisso aqui? É exatamente isso que eu ia comentar, né? Que mudou isso. Mudou. Então hoje está muito mais propício para virar jumpers ali. Mas enfim, eu acho que é uma decisão, se for por segurança, ok, mas acho que vai diminuir bastante a chance de ter, porque a costela realmente pode mudar a corrida várias vezes, né? O pessoal fala muito lá, apesar o seguinte, que tem algumas pessoas que têm muita influência sobre a organização, sobre a AMA, tipo o Roger de Costa. Então, eu tenho minhas dúvidas, que o americano gosta de teoria da conspiração, né? Porque tiraram as costelas em São Francisco, porque o Jeter não estava conseguindo, porque o Hunter não sei o quê, porque o Lucas Murrow, que é o agente deles, foi lá, sabe? Eu até participei recentemente, foi uma experiência muito legal, de um podcast do Johnny Hopper, que é um PA que tem umas teorias meio diferentes. Ele tem um olho muito clínico, ele pega umas coisas muito legais, por exemplo, eu não sabia que eles tinham cortado o pneu de bicicleta e colocado lá de dentro das botas, né, tapa de lama. Imagina, os caras colocaram isso, ele foi lá, achou e tal. Então ele tem um olho atento, é um ex-piloto, mas ele veio, por exemplo, falar que naquela largada do Sexton tinha mais alguma coisa. Ele não quis falar, mas ele instigou a deixar no ar isso, assim, tipo, que tinha um esquema ali, porque o Roger conhece o quê, bibi. Aí chegou uma hora eu perguntei, tá, mas o que poderia ser? Aí ele não falou, entendeu? Eu falei, para mim foi pura sorte. Eu até contei uma vez em Carlos Barbosa, né? A gente sabe quando troca a embreagem, você tem que deixar ela no óleo durante a noite para ela absorver, porque senão você só coloca, a embreagem se acelera e vai soltando, né, para largar, a embreagem vai abaixando. E foi o que aconteceu, cara. E de repente minha moto pulou, eu ia bater no gate, ia me ferrar, mas o gate caiu. Então eu pulei meia moto na frente de todo mundo. Então foi uma pura sorte. É óbvio que foi uma combinação de técnica, tá, para não deixar a moto morrer, segurando o freio, etc. Mas foi sorte. Eu falei esse caso para ele. Ele, mas eu não sei. Eu falei, então o que poderia ser? Ele não quis falar. Mas enfim, ele fala desses agentes externos. Então, talvez, não sei de onde que tiraram esse número, 9 costelas, e sei lá. Segundo ele, tem pessoas que têm influência, sei lá quem. Mas é o que eles falam lá, né? Como eu não estou lá, não sei dizer. Em tese, bom, de novo, é muito difícil falar sobre dessas teorias, mas realmente costela não é o forte da KTM, né? Então, faz sentido. Se for para limitar. Agora, só um parênteses rapidinho, que eu achei muito animal vendo o press day da primeira etapa, acho que foi. Cara, como hoje é fácil pular os triplos, né? Bom, para eles, mas assim, as motos, cara, os caras vêm por dentro assim, do nada, cara, eu me lembro os triplos antigamente, são tudo do mesmo tamanho, os caras se matavam para saltar os triplos. Hoje é impressionante, cara, a força dessas motos. Eu já numa das, acho que foi em 2022, eu fiquei no centro de treinamento do Tyler Hatray, até o Hamner estava treinando, e o Hamner estava de 250, e ele falou para mim que a distância do triplo é a fluência da moto acelerada em segunda no decorrer do lançante, que basta vir na segunda e fazer o lançante de mão acelerada que ela atravessa a distância do triplo, que isso é, que tipo assim, na primeira volta, na maioria das pistas Supercross, você vem de segunda, faz cachou o triplo. É tudo medido, o tamanho do triplo, a aceleração da 250 em segunda e a 450 algumas das vezes em terceira, que sai na curva em segunda, põe em terceira, atravessou o triplo. Porque é muito tranquilo que chega na conta certinho. Não, é impressionante. Eu tenho até uma experiência com isso, de assistir, na verdade. Sempre me marcou o Stewart. Por acaso tiramos uma foto com ele, né? Só de encostar nele, a gente já ficou uns 2 segundos mais rápido, né, Thiago? Então, cara, sempre me marcava. Ele falou depois, eu escuto muito podcast dele, e eu sempre tenho curiosidade de ver como o cara pensa. É isso que me interessa, como o cara pensa, o que ele vê, né? E ele, cara... o segredo tá aí, né? O segredo tá aí, né? De tudo, né? Exato, e ele, cara, ele destrincha
né? Ele olha, fala da suspensão e tal. Eu cresci andando de moto e no meio disso, óbvio que não no nível dele, muito longe disso, mas, pô, eu considero que eu conheço de moto. E ele vê uns troços assim que é absurdo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, ele dava uma volta nos treinos, e ele já entrava pulando, que é o que o Lucas falou. Já entrava pulando até as sequências mais difíceis, muitas vezes era, por exemplo, 4, ele pulava 3, já de cara. Daí o próprio Chad Reed já falou isso, que são os padrões, né? Então fica um pouco mais fácil. E o absurdo para mim, o fora da casinha, a segunda volta era a melhor volta do treino. Ele dava a segunda melhor volta e, pô, encostava no pitch, acabou. E sempre me chamou a atenção, né? Por que ele fazia assim? E no caso, na época eu tive um piloto americano que andou na minha equipe, o Shane Panovich, que era companheiro do Malcolm, e teve a oportunidade de morar um mês na casa do Stuart. E daí, né, eu fui cavocar lá para ver o que saía, né? Daí ele contou dos treinos físicos, que ele não treinava muito parte física, era realmente andava mais de moto, e não existia, o pai do Malcolm e do James não deixava ele andar devagar. Então entrava, dava uma volta na pista, a segunda volta era mão embaixo, cronometrado. Não tinha andar devagar na pista. Ou você anda 100% ou você não anda. É assim que eles foram criados. Daí ele falou até que um dia ele entrou e pá, acelerando, daí o pai dele tirou ele da pista, perguntou para ele, o que está acontecendo? Dele, nada. Dele, como assim? Você não está andando rápido? Dele, eu estou me esforçando. Dele, não. Os meus padrões? Você não está andando rápido. Ele falou, as costelas tem alguma coisa errada, porque o pai dele que arruma a pista, molha à noite e tudo, antes deles irem treinar. Tem alguma coisa que está errada? Ele, não, está tudo perfeito. Então você está muito lento. Vai tirar a roupa. Tirou ele da pista. Então essa era a mentalidade, entrar e pau. Aí eu ouvi isso, ouvi o que o Christian falou. Aí finalmente ele falou no podcast dele que era uma época diferente. Talvez o pessoal que está ouvindo nós agora não pegou essa época, né? Ele falou que era uma rivalidade, sabe? Uma rivalidade absurda entre Chad Reed, Carmichael e James Stewart, né? O James chegou um pouquinho depois. Então, a ponto, assim, de na mídia americana, se você falava com o James, o Chad e o Carmichael já não davam entrevista. O Carmichael, vocês veem hoje, lá, simpático e tal, eu presenciei isso. Não tinha nada disso. Ele era odiado, velho, porque ele fritou o McGrath. Então, o McGrath era o rei. O cara foi lá e derrubou. E ele não era simpático e, sinceramente, não se esforçava. Vocês podem pegar as entrevistas dele antiga. Então ele falou que ele dava uma volta para não mostrar as linhas para os caras. Então ele entrava, já saltando e pum, metia a melhor volta. Só que o que me abismava, até hoje isso, o cara ter a capacidade de em 2 voltas, uma volta o cara gravou a pista e na segunda ele já veio moendo a ponto de bater a melhor volta e ninguém conseguiu baixar durante o treino inteiro. Então, cara, que concentração, né? Que sintonia com a moto, para mim é surreal isso, cara. Não, ele é impressionante. E aí você já vê que isso faz parte de uma preparação caseira, porque, igual você falou, eu também sou muito assim, eu gosto de conversar com uma pessoa que eu admiro, que eu sou fã, conversar alguns minutos de conversa, você já pega o hype do mindset da pessoa, tipo assim, a linha de raciocínio, como é que ela vive, e a partir dali você descobre, fala, cara, aquele resultado aconteceu porque ele pensa assim. Então, você, igual você falou, o Sean revelando como é que era o dia a dia lá, você já viu por que o cara consegue fazer isso, porque ele já vem preparado de casa. Ou é assim, agora o cara que vem, é igual aconteceu agora nessas etapas de chuva, da galera que não classificou, o cara não entrou de pau, ficou de fora, não teve segundo classificatório. Dançaram, né?